Capítulo 690, Beijo. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Desde que Lin Ming partiu e a Ilha da Divina Fênix encontrou desastre após desastre, Mu Qianyu imaginou inúmeras vezes em sua mente como seria seu reencontro com Lin Ming. Em seus sonhos mais ideais, não era nada mais do que Lin Ming voltando mais forte. Ele voltava para ela, ajudava-a a subir aos céus, protegia-a do vento e da chuva e fazia o melhor que podia para virar a maré. No entanto, isso não era nada além de seus desejos. Quando Lin Ming partiu, ele só estava no reino Xiantian. Quanto a Xianwuji, ele logo alcançaria a quarta etapa da destruição da vida. Se fosse apenas 10 anos, mesmo que o talento de Lin Ming ultrapassasse de longe todos os outros dentro do continente da queda do céu, um gênio nunca visto desde os tempos antigos, ainda assim seria impossível atingir um nível tão formidável. 10 anos era simplesmente um período muito curto para o crescimento de um mestre superior. Além disso, havia a possibilidade de que o potencial de Lin Ming se esgotasse. Afinal, havia muitas variáveis no crescimento de um gênio. Só porque eles eram estrelas em ascensão na juventude não significava que eles se tornariam os melhores mestres no futuro. O que Mu Qianyu se importava não era o grau de força que Lin Ming poderia obter, mas sim se ele seria capaz de voltar são e salvo. Com a personalidade de Lin Ming, ela sabia que ele não era alguém que se aceitasse a mediocridade. Nesta jornada que ele fez sozinho, ele iria, sem dúvida, entrar em todos os tipos de reinos místicos e zonas de perigo. Os riscos e perigos que ele encontraria poderiam ser imaginados. Mu Qianyu temia que, se Lin Ming partisse, nunca mais o veria. Nesse caso, ela realmente morreria de uma tristeza sufocante. Ela estava ansiosa para se reencontrarem depois daquela promessa de 10 anos, mas ao mesmo tempo ela também estava com medo. Ela estava com medo de que em 10 anos, ela iria para a montanha choque do trovão para esperar por algo que era apenas um sonho. Ela nunca imaginou que, em apenas 2 anos e meio, Lin Ming realmente aparecesse na frente dela, bem e seguro. Comparado a quando ele saiu, sua aparência não mudou muito. Era apenas que o temperamento e a aura revelados entre suas sobrancelhas eram diferentes de antes. Ele havia passado por muitas grandes mudanças, e o ar ao seu redor parecia muito mais aguçado e violento do que antes. Embora seu temperamento fosse diferente, ele ainda emitia um sentimento incomparavelmente familiar que absolutamente provava que era ele, sem sombra de dúvidas. A alma de Mu Qianyu tremeu. Desta vez, ela não se importava mais com o que ele havia experimentado ou com o quão forte ele havia se tornado. Um único pensamento ecoou de novo e de novo em sua mente. Ele voltou. Ele havia voltado com segurança. Mu Qianyu cobriu a boca. Ela não sabia por quê, mas no momento em que viu Lin Ming, todas as queixas e sofrimentos que sofreu nos últimos 2 anos e meio, toda aquela pressão que teve de suportar, tudo parecia ter sido lavado de seu coração. Ao ver Lin Ming, seu coração e sua mente se encheram de uma alegria avassaladora, tão grande que ela não pôde deixar de chorar. Isso era um sonho. Lin Ming parou a algumas dezenas de pés na frente de Mu Qianyu, nenhum dos dois falou. Quando Lin Ming viu Mu Qianyu pela primeira vez, era como se suas almas se conectassem, misturando-se juntas, permitindo-lhe experimentar tudo o que ela estava sentindo. Ele podia sentir seu desamparo e sua fragilidade. Ele podia sentir que as paredes que ela montou para se sustentar tinham desabado, todas as suas emoções jorrando dela. Lin Ming sentiu-se afortunado. Ele estava feliz por ter voltado cedo. Caso contrário, se outros 7 anos e meio se passassem, ele não poderia imaginar o que teria acontecido. Ele subconscientemente abriu os braços, querendo segurá-la.
Mas, na verdade, ele parou no meio do caminho, endurecendo um pouco. Seu amor em relação a Mukyanil era misturado com respeito, um sentimento que veio do temperamento de outro mundo de Mukyanil, um que parecia desafiar a ser profanado ou blasfemado por qualquer pessoa. Essa também foi a razão pela qual Lin Ming se referia a Mukyanil como senhorita Mu e irmã aprendiz. No entanto, Lin Ming não tinha pensado que, assim que ele abrisse os braços, veria um clarão vermelho à sua frente e, de repente, um corpo quente e perfumado entrou correndo em seu abraço. Os braços lisos eram como cobras que envolviam as costas e o pescoço de Lin Ming. Mukyanil parecia esgotar toda a sua força enquanto abraçava Lin Ming sem reter nada, como se quisesse fundir seu corpo com o dele. Lin Ming podia até sentir uma leve dor nas costas por causa da força desses dois braços. Me abrace. Mukyanil sussurrou no ouvido de Lin Ming, como se tivesse medo de que ele desaparecesse assim que ela soltasse. Lin Ming abraçou Mukyanil. Enquanto ele passava as mãos pelas costas dela, ele podia sentir seu corpo suave e macio através de suas roupas de seda. Enquanto se abraçavam sem espaço entre eles, ele podia sentir o toque dos seios de uma linda mulher em seu próprio peito. A leve fragrância de uma mulher encheu seus sentidos. Ele podia ouvir os batimentos cardíacos de Mukyanil e sentir sua respiração. Esse tipo de sentimento maravilhoso tinha um calor incomparavelmente encantador e terno. Desde aqueles 3 dias doces na montanha choque do trovão, Lin Ming não teve um contato tão íntimo com Mukyanil. Neste momento, no mundo inteiro, era como se apenas os dois existissem. No silêncio das montanhas, enquanto as estrelas brilhavam no céu noturno, seus dois corações solitários pareciam apoiar um ao outro. Mukyanil calmamente caiu nos braços de Lin Ming. Desde quando nasceu até agora, nunca se sentiu tão frágil ou feliz como hoje. Ela queria abraçar Lin Ming e compartilhar tudo o que tinha com ele. Nesse breve instante, tudo o que ela sentiu foi ele. Qualquer tipo de chuva ou vento ou desastre, nada mais importava. Os dois se abraçaram por 1/4 de hora. Quando as lágrimas de Mukyanil finalmente pararam de fluir, ela disse em voz baixa: "Senti sua falta." Essas palavras simples, sem embelezamento, na verdade continham todos os seus verdadeiros sentimentos dos últimos 2 anos e meio. "Eu sei." Lin Ming disse gentilmente. Quando ele olhou para baixo, ele pôde ver Mukyanil olhando para ele. Uma lágrima cristalina ainda brilhava no canto dos olhos, cintilando como prata radiante sob o luar, como pérolas brilhantes florescendo no fundo do mar. Nesse luar frio, com essa linda mulher olhando para ele, tudo parecia nebuloso como se fosse um sonho perfeito. Lin Ming sentiu o coração acelerar. Ele colocou as mãos no rosto de Mukyanil, ele parou por vários instantes. Então ele a beijou. O corpo de Mukyanil tremeu. O mundo desapareceu. Seus braços instantaneamente apertaram ao redor de seu corpo e seu corpo inteiro pareceu derreter nos braços dele. Ela fechou os olhos enquanto seus longos cílios tremiam, perdidos no profundo abismo desse beijo. Este foi o primeiro beijo de Lin Ming, e também foi o primeiro beijo de Mukyanil. Ele mordiscou avidamente os lábios cor de cereja, chupando a ponta da língua molhada fazendo todo o ser de Mukyanil estremecer. Só então os dois se afastaram relutantemente um do outro. "Tudo vai ficar bem agora." Lin Ming sussurrou no ouvido de Mukyanil. Essas palavras não eram palavras de conforto vazias. Esta foi uma promessa. Uma promessa que ele fez com base na confiança em sua própria força. Enquanto ele estivesse aqui, tudo ficaria bem. No entanto, Mukyanil não podia mais dizer a diferença entre essas palavras agora.
Ela deu um suave gemido de prazer quando seu rosto ficou vermelho de sangue. Suas bochechas pareciam agora um pêssego maduro, molhado o suficiente para que pingassem água com apenas um pequeno beliscão. Ela se jogou suavemente no peito de Lin Ming, permitindo que todo o seu corpo pesasse sobre o ombro de Lin Ming. Sua respiração ficou presa no peito e ela exalou. Desde que Mu Qianyu era jovem, ela raramente entrava em contato com homens na Ilha da Divina Fênix. Assim, ela não estava familiarizada com as relações entre homens e mulheres. Na montanha choque do trovão, embora fosse um momento incerto, aquele foi apenas um encontro casual que Mu Qianyu teve com Lin Ming, era impossível que o coração dela fosse afetado. Esse tipo de encontro incerto a deixou tímida e envergonhada, encantada por Lin Ming. Não era como agora, onde seu coração pulsava e ela era incapaz de parar suas ações. Irmã aprendiz, como estão Xingchuan e meus pais? Perguntou Lin Ming. Além de Mu Qianyu, suas maiores preocupações eram Qin Xingchuan e seus pais. Mu Qianyu disse, quando a Ilha da Divina Fênix foi destruída, a seita estava em uma situação muito precária. A honorável mestra da seita perguntou aos discípulos da Ilha da Divina Fênix se eles estavam ou não dispostos a irem para o palácio do misterioso Yin Yang. Muitos dos discípulos de baixo nível partiram por causa disso, e quanto a Xingchuan, ela originalmente queria vir conosco, mas eu estava preocupada que ela pudesse ter um acidente se ela ficasse conosco. Eu organizei para ela ir secretamente para um país mortal na região dos 5 elementos, onde seus pais também estão hospedados. Para o cultivo de um artista marcial, eles precisavam de terras espirituais, recursos, formação de matriz de prática e assim por diante. Normalmente, um artista marcial não iria para um país mortal. Mas Mu Qianyu acreditava que o que Qin Xingchuan mais precisava não era cultivar, mas continuar vivendo em paz e segurança. Se Qin Xingchuan fosse para um país mortal, então com sua força do reino Ouqian, isso bastaria para garantir a sua segurança e a dos pais de Lin Ming. Quanto à região demoníaca do Mar do Sul, era impossível para eles perseguirem um único artista marcial do reino Ouqian desconhecido, a mais de 1 milhão de milhas de distância. Eu entendo. Ouvindo que Qin Xingchuan e seus pais estavam seguros, Lin Ming soltou um suspiro de alívio. Enquanto eles estivessem seguros e vivos, então estava ótimo. Quanto a tudo o que foi perdido, pode ser recuperado de volta. Neste momento, Mu Qianyu finalmente descobriu o cultivo de Lin Ming. Seus olhos se arregalaram quando ela disse, incrédula, Lin Ming, você rompeu para o reino núcleo rotativo. Sim. Apenas alguns dias atrás eu fiz um grande avanço. Isso. Mu Qianyu cobriu a boca, chocada, sem palavras. 2 anos e meio atrás, Lin Ming estava no nível inicial do reino Xiantian. Depois de sair por pouco tempo, ele realmente conseguiu romper para o reino núcleo rotativo. E olhando para o Dantian de Lin Ming, onde a energia foi acumulada, a energia de origem era densa e um fraco vórtice podia ser visto vagamente. Este não era um núcleo rotativo comum. Embora Mu Qianyu também estivesse no reino núcleo rotativo, isso era muito diferente do de Lin Ming. Como poderia isso ser tão rápido? Com o talento de Mu Qianyu, ela entrou no reino Xiantian quando tinha 22 anos e depois no reino núcleo rotativo quando tinha 30 anos. Isso levou 8 anos. Mas Lin Ming usou apenas 2 anos e meio e ainda não tinha nem 21 anos. Quando Mu Qianyu era da idade de Lin Ming, ela estava apenas no nível de pico do reino Ouqian. Esta era simplesmente a diferença entre o céu e a terra. Isso não era mais algo que poderia ser descrito apenas como um talento de grau imperador. Lin Ming, quão forte você está agora!
Mu Qianyu perguntou com os olhos arregalados. Quando Lin Ming partiu, ele estava no nível inicial do reino Xiantian e Mu Qianyu estava no nível de pico do reino Xiantian. A diferença entre a força deles não era muito grande. Agora Lin Ming havia avançado um reino inteiro. Pela lógica, ele deveria ter força pelo menos igual a um mestre do nível avançado do reino núcleo rotativo. Ou talvez ele pudesse comparar-se com as mais fracas das potências da destruição da vida. Lin Ming, naturalmente, não precisava esconder nada de Mu Qianyu. Não tenho certeza de quais são os limites da minha força. É apenas uma estimativa aproximada, mas posso matar um mestre da primeira etapa da destruição da vida. Quanto a Xian Yuqi e outras potências da segunda etapa da destruição da vida, eu provavelmente não sou oponente para eles. Você pode matar mestres da primeira etapa da destruição da vida. O coração de Mu Qianyu acelerou. A força de Lin Ming era muito mais assustadora do que ela imaginou. Na verdade, destruição da vida era igual ao estágio de pico do reino núcleo rotativo. Era um estágio muito especial do reino núcleo rotativo. Para os artistas marciais da destruição da vida, sua verdadeira essência também estava localizada no núcleo rotativo de seu Dantian. Foi só porque eles experimentaram uma remodelação e transformação de seus corpos e Dantian que a força de um artista marcial na destruição da vida superou em muito a de um artista marcial no reino núcleo rotativo. Se Lin Ming pudesse matar um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida, o que aconteceria quando ele chegasse à destruição da vida? Como Mu Qianyu pensou sobre isso, ela ficou repentinamente surpresa. Ela parecia pensar em alguma coisa. Se Lin Ming pudesse matar um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida. Ela olhou para Lin Ming, uma expressão de descrença em seu rosto quando ela perguntou, Lin Ming, 10 dias atrás, a pessoa que saqueou e destruiu a região demoníaca do Mar do Sul, esse não poderia ter sido você, certo?